Bom, como alguns sabe aí, eu já tô aí nos trintão e, tipo, vendo aí no YouTube que tá no hype, parece que o algoritmo adivinha as coisas, né? Tem um hype do momento que é a galera falar que fracassou, né, aos 20 anos, que fracassaram aos 30 anos e tal. E às vezes eu acabo vendo aqueles vídeos, né, para ver algumas coisas que eles comentam. Obviamente alguns é só por hype mesmo, mas alguns eu vejo que é uma verdade ali. E todos eles, a maioria deles, sempre comentam a mesma coisa. Pô, eu fracassei porque eu não tenho amigos, eu fracassei porque eu não tenho namorada, eu fracassei porque fulano não me quis, eu fracassei porque eu não consegui dinheiro, eu fracassei porque meus planos deram errado, e, enfim, né, cara? E tipo, as pessoas elas os homens, que no caso que estão viralizando esse vídeo, tem um vídeo até de uma mina que falou sobre isso, mas eu quero falar dos homens porque eu sei que a maioria que me ouve aqui é homem e tal. Eu falo pra vocês sobre mim também e sobre coisas que talvez possam ajudar vocês, cara. Eu cheguei nos 30, né? E tipo, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A corrida é diferente pra todo mundo, porque veja bem, eu fiz um vídeo, uma live aí um tempo, uns dias aí, onde eu falei que eu tava com 25, 26, eu tava totalmente perdido, tá ligado? Perdido, sem saber o que fazer, sem esperança pra um monte de coisa e por aí vai. Tava ferrado fisicamente, financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, em todos os sentidos. E cara, eu resolvi dar uma virada de chave, né, na minha vida, tipo, sem acreditar que alguma coisa poderia acontecer. Uma das coisas que eu posso citar pra vocês é que a sorte ela deve ser implementada aí, entendeu? Não tem como você pegar e falar, ai, Dino. Não, cara, eu acredito que a sorte ela deve existir sim. Só que pra sorte ela acontecer, você precisa estar preparado, entendeu? Porque veja bem, vou dar exemplo pra vocês aí, pra vocês compreenderem isso aqui e o que eu quero falar pra vocês, pra vocês compreenderem. Se você é um cara, por exemplo, vamos supor que você estudou pra caramba a sua vida, você se dedicou e você não tem oportunidade nenhuma. De repente surge uma oportunidade batendo com o seu perfil. E aí você vai lá e você não tá preparado, tá ligado? Você não tem o preparo, você não tem o estudo que aquele lugar precisa e por aí vai. Você simplesmente não vai conseguir ter êxito. Se você tem um preparo, aquela sorte daquela oportunidade bater na sua porta e você tá preparado, você consegue ter êxito naquilo. Então eu quero falar pra vocês, quando eu tava aí com 25 e 26 anos por aí, cara, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, mano, eu não sei se vai dar certo, tá ligado? Eu não sei se vai dar bom. Mas o que eu tenho no momento é a ação, cara. Se eu ficar na inércia, se eu ficar parado aqui, eu não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é que as coisas só vão piorar. Tipo, já tava ruim, mas elas só vão piorar, entendeu? Então, às vezes, alguns aqui vê vídeo desse tipo, ai, ferrado com 30 anos e tal, e deixa de fazer o mínimo, porque tem medo do futuro. Mas eu falo pra você, cara, se você ficar parado, não é que as coisas vão deixar de ser ruim, elas só vão piorar, entendeu? Então o mínimo que você pode fazer é ter uma ação. Mas enfim, e mostrando que eu comecei tipo meio que tarde, tá? Meio que tarde, tanto que eu comentei pra galera aí que eu queria ter começado muito cedo, porque eu estaria em outros níveis. Só que, porque eu não me sinto frustrado em relação a muitos caras que eu vejo aí desses vídeos e alguns que comentam? Porque olha só, eu nunca tive na minha cabeça essa parada de querer ter casamento, entendeu? Eu nunca pensei, nossa, eu quero ter um casamento, nossa, eu quero ter namorada. Eu lembro que quando eu fui querer ter namorado, eu era molecão e eu fui porque todo mundo ficava enchendo meu saco pra me ter namorado, entendeu? Só que eu nunca fui disso. Só que eu sempre quis pegar as minas da hora, entendeu? Eu sempre olhava pras minas da hora e eu quis pegar. Peguei umas minas na escola ali, que era do meu nível ali e tal, e da hora, aprendizado. Só que eu sempre quis pegar as minas da hora, ficar com umas minas da hora e tal. E tipo, alguns aqui vai falar, nossa, molecão e tal. O problema é seu. E eu sempre quis. Então, tipo, eu consegui fazer isso com 20 e poucos, tá ligado? 20 e pouco. 20. Quando eu saí dos. Tá, desculpa o som externo, tá? Quando eu saí da pré-adolescência ali e tal, aí eu consegui pegar essas minas e foi ficando ainda melhor quando eu fui ficando mais velho, porque, por incrível que pareça, eu melhorei muito esteticamente quando eu fui ficando mais velho. É algo que pra maioria é o contrário. Geralmente o cara é boa pinta ali mais novo e ele vai ficando velho, ele fica ridículo, entendeu? Ele fica zoadão, derrubadão. E eu vejo que é muito disso, do cara não se cuidar, às vezes o cara se casa muito cedo e por aí vai. Ele segue o percurso comum. E aí, diferente do que a maioria dos meus amigos fizeram e do que a maioria deles fazem aí, eu fui por outro caminho. Eu não tive essa pressa, entendeu? Eu não tive essa pressa, porque veja bem, você pergunta pra mim, pô, Diego, mas por que dos 25 você começou com 25? Cara, porque querendo ou não,
eu dos. Tipo, desde quando eu me conheço por gente, cara, eu sempre privilegiei a questão de você curtir a vida, curtir o momento, tá ligado? Eu nunca coloquei um resumo de que, não, peraí, eu preciso nessa idade tá assim, eu preciso nessa idade tá assado, tá ligado? Não, cara. Eu simplesmente sabia que eu tinha que ter alguma coisa, fazer alguma coisa, porque é o mínimo, né, pra sua existência. Só que eu sempre coloquei na minha cabeça que viver é o que mais importa. Tanto que eu comentei lá no meu Instagram algo que um gringo falou, né, que as pessoas que possuem dinheiro e são velhas, elas querem comprar o tempo, e as pessoas que não possuem dinheiro e são novas, elas querem ganhar dinheiro e elas vendem o tempo delas. Então você entende esse negócio? E eu sempre falei, cara, eu vou ser frustrado se eu focar só numa parada, porque eu vou querer outra. E mesmo que para alguns aquela outra coisa seja algo muito acima, porque ela não tem, para outra pessoa que já tem aquilo ali se torna algo comum, entendeu? Então eu sempre pensei, eu preciso estar no equilíbrio. Então eu nunca deixei de estar com meus familiares por causa de dinheiro, entendeu? Eu nunca deixei de viver a vida com as minas aí que eu conheci por causa de, eu não sei se eu vou casar, eu não sei, tá ligado? Eu nunca vivi ali e dane-se. Eu nunca deixei de estar com meus amigos que eu conheci ao longo da vida por causa disso, daquilo, por causa de ego. E muitas vezes eu tive que dobrar meu próprio ego pra continuar algumas amizades, pra curtir a vida, ou alguns seguir o seu caminho e ir tranquilo. Então, o que eu quero falar pra vocês, cara, que o segredo nisso tudo, cara, é primeiro você não se comparar com os outros, entendeu? Eu já tive essa fase de se comparar. Eu lembro que, pô, eu tinha uns 20 anos e eu ficava me comparando com coisas que eu via na internet. Eu ficava, nossa, não sei o que. Isso aqui não tinha nada a ver comigo. No final, aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu lembro que quando eu, mais novo, bem molecão, eu frequentava a igreja, né? E aí eu vi alguns irmãozinhos assim, bem novo, cara, moleque de 16, 17 anos casando. E eu ficava vendo aquilo, será? Entendeu? E no final não tinha nada a ver comigo, cara. Você entende? Então, o que acontece? O que me fazia ficar mal nesses processos, nessas transições, não era de fato a minha vida, cara. Era as minhas comparações, era aquilo que eu colocava na minha cabeça. E olha só que engraçado. Depois que eu fiz 25, 26 aí por aí, que eu comecei realmente a meter marcha, né? O meu físico, que nem eu falei pra vocês, a minha estética, ela melhorou muito. Peguei minas que, tipo, muito mais novo, eu nem sequer imaginei que eu ia pegar, cara. Conheço Minas que nem sequer eu imaginei que ia conhecer. Aí você fala assim pra mim, pô, você dá ênfase em Minas. Sim, porque alguns caras, eles ficam velhos e ficam sem opção, entendeu? Aí fui pra lugares que eu nem imaginei que eu iria ir, cara. Você entende? Aí é questão financeira, questão social e tal, que eu nem imaginava que eu ia ir. E sem eu ficar me comparando, eu só fiquei vivendo, só fui, entendeu? E as coisas foi fluindo. Então, eu vejo alguns caras frustrados aí porque, pô, 30 anos e tal, eu não tenho casa, eu não tenho mulher, eu não tenho amigos, eu não tenho não sei o que. Cara, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de se comparar. Segunda é você se questionar se de fato você quer isso ou você tá seguindo aquilo que te falaram que é bacana, entendeu? Porque, meu, fala pra vocês, quando você tem aquilo que você mais sonha, aquilo se torna um pesadelo. E quando eu digo um pesadelo, por quê? Porque você coloca tanta ênfase naquilo, chega na hora é algo comum, é algo normal. Você entendeu? Então a felicidade muitas vezes não está no objetivo, mas na estrada, entendeu? Ou na forma como você vai pavimentando aquela estrada com a sua imaginação, entendeu? Porque, que nem eu falei pra vocês, é legal a vida porque você tem um percurso, mas o objetivo não é tão interessante quanto a estrada, entendeu? E alguns aqui não entendem isso. E mesmo que vocês tivessem aquilo que vocês falam nos vídeos, ai, se eu tivesse casado, ai, que eu tivesse isso, ai, que eu tivesse aquilo, cara, vocês seriam caras comuns, normais, que nem todo mundo aí, que tem muita gente que é assim, e é infeliz. Então, tipo, você entendeu que não faz sentido nenhum essa comparação e essa parada, velho? Que a galera aí fica compartilhando aí na net aí, cara. Não faz sentido nenhum. E isso vem em torno aí dessa interpretação que os caras pegam, dessa comparação que eles têm com outras pessoas que estão vivendo coisas que talvez elas sonhem em viver, que na verdade não tem nada a ver com ela, mas é porque ela vê tantas pessoas martelar isso na cabeça dela que ela teoriza que ela quer viver aquilo, entendeu? E hoje, tipo, eu sou grato porque, veja bem, melhorei pra caramba esteticamente falando, financeiramente, graças a Deus, eu não tenho problemas, né, de tempo que nem eu tinha antes. Questão de lugar pra ficar, que nem eu falei, não tenho aquela preocupação de tipo ter que ficar pagando aluguel, ter que ficar ouvindo um monte de chatice de familiares e os caralho que for. Então, tipo, eu resolvi essas questões e isso aconteceu de forma natural, mas só aconteceu porque eu resolvi sair do quarto, né?
resolvi abrir mão da minha preguiça, do vitimismo e fiz alguma coisa. Então, tipo, você entende? As coisas acontecem. E se você ficar parado aí com aqueles vídeos dos caras lá que ficam falando fracassei aos 30 anos, aquele vídeo daqueles caras que ficam, até da comunidade aqui que ficam tudo chorando, aí mulher nenhuma olha pra mim e tal, e você não fazer o mínimo, é que nem eu digo pra você, as coisas vão piorar. Você pensa que não pode piorar? Pode piorar e muito, tá ligado? Principalmente quando você ficar parado. Então, esse vídeo aqui é mais pra comentar pra vocês sobre isso, né, que não resuma aí a sua vida inteira por causa de um momento. Porque se eu tivesse resumido minha vida inteira por causa daquele momento, com certeza hoje as coisas não estariam bem melhor, entendeu? As coisas não estariam fluindo do jeito que deve fluir. E eu digo isso pra vocês porque eu sei que alguns de vocês aí querem, né? Algumas coisas assim. E se seu objetivo é, sei lá, casar, ter filho e tal, mano, não fique nessa corrida dos ratos. A corrida do rato não é você querer o que todo mundo quer, entendeu? Na verdade, a corrida dos ratos é você seguir pelo mesmo caminho que todo mundo quer. Então, tipo, não é o objetivo em si. É a estrada que você tá tomando. Ah, todo mundo tá indo pela esquerda, eu vou pela esquerda também, entendeu? Você não precisa ir pela esquerda, cara. Você pode ir direto, entendeu? Você pode ir pela direita, você pode subir, você pode descer, enfim, cara. Então, tipo, você não precisa ficar indo pelo mesmo caminho que todo mundo tá indo só pra, na teoria, chegar no objetivo que todo mundo quer. Porque no final, você vai ter um relacionamento normal, uma coisa bem normal, tipo, pra ruim mesmo, né? Não vai ter uma condição de vida minimamente saudável financeiramente, com as suas mulher e filho. Sua mulher não vai te respeitar, seus filhos muito menos. Sua vida vai ser triste. Talvez aí com uns 40 anos você vai se divorciar e você vai ficar chorando. Pô, por quê? O que aconteceu? Olha o helicóptero agora passando aí. Você vai falar, o que aconteceu na minha vida? Eu segui tudo que foi imposto, eu fiz faculdade, eu trabalhei, eu estudei, blá 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 blá, casei, tive filho e me ferrei. Por quê? Porque você foi pela esquerda, entende? Você foi pelo caminho que todo mundo foi. Então, se seu objetivo é esse, por exemplo, não coloca isso como o seu ponto fixo de felicidade. Lembrando que se você não é feliz com você mesmo, cara, você não vai ser feliz com ninguém, independente de você ter filhos e mulheres. E com certeza você demandando peso para eles de te tornar uma pessoa feliz vai ser algo bem frustrante e você vai aí ser mais um desses caras aí da comunidade e desses caras que ficam fracassei com 30 anos, tá ligado? Por causa disso. Então, quero falar um lado positivo disso, apesar do título aí ser um título atrativo, né? Quero falar algo positivo em relação a isso, que eu, cara, posso falar pra vocês que, tipo, mesmo quando você estiver quase indo pra direita, tem como você... Sabe, quando você estiver quase indo pra baixo, tem como você ir pra cima, entendeu? Então, não desista e não fique muito preso nesses vídeos de fracasso e de tristeza. Porque que não é pra vocês? Momento ruim tem, cara. Independente da pessoa tá no alto. Quem tá no alto um dia pode cair, cara. E quem tá lá embaixo um dia pode subir. Tudo depende de várias coisas, né, que acontecem na vida. O que vai determinar o seu estágio positivo ou negativo é a interpretação ali que você tem dessas situações e a forma como você vai solucionar isso ou não. E é isso, pessoal. Queria comentar sobre isso porque o algoritmo do YouTube aí joga um monte de coisa. Mas é óbvio, né, que eu volto naquela questão que eu comento, né, que aquela parada de nunca é tarde é meio perigosa, né, porque por algumas coisas sempre é tarde, cara. Por exemplo, vamos supor que eu começasse a treinar com, sei lá, 40 anos, 50 anos. Beleza, eu ia melhorar minha saúde ali minimamente? Sim. Só que eu viveria as coisas que eu vivi quanto mais novo? Não, cara. Você entende? Lógico, eu ia bugar, ia ter exemplos ali. Talvez eu ia conseguir melhorar minha saúde, mas meu físico não ia mudar tanto assim. Tem casos que acontece isso. Eu não ia para lugares que eu fui com a mesma energia, com o mesmo empenho e tal. Então, tipo, quanto mais cedo você começa, melhor. Isso é óbvio, isso é fixo. Então eu acho que vocês, ao invés de ficar reclamando, né, deveriam começar hoje, entendeu? E eu falo isso pra vocês porque era com certeza o que eu falava pra mim lá no começo e que deu bom, entendeu? Deu bom. E é o que eu digo, querendo ou não, é mistura de sorte com preparo. Porque do que adianta você ter... Todo mundo tem um momento de sorte, tá ligado? Todo mundo tem. Em tudo, cara. Em tudo. Eu fiz um vídeo uma vez que a galera até criticou, que eu comentei assim: cara, todo cara feio ele tem a sorte de pegar uma mina top
top, alguma mina muito top vai gostar dele, seja na época da escola ou a da faculdade. E aí os caras riu, né? Os caras começou a rir, assim, ou alguns caras aí comentou. Só que é verdade isso, cara. Talvez se isso não aconteceu com você é porque você não viu. Você tava tão cego no seu mundinho que você não viu, entendeu? E isso é pra tudo, cara. Isso é pra área profissional, pra todo cara que estuda, vai ter alguma oportunidade que ele talvez não consiga ver porque ele tá cego, entendeu? Para todo negócio atrelado a qualquer coisa na vida, sempre vai ter uma oportunidade. A diferença é que você não consegue ver, entendeu? Então às vezes o cara fala: nossa, eu tenho muito azar, minha vida é muito triste, nada acontece de bom pra mim. Não, cara, você não tá conseguindo ver isso, entendeu? Existe pra todo mundo oportunidade. O problema é que algumas oportunidades passam e elas não voltam mais. E se você não conseguir enxergar isso, aí vem aquilo que eu falei pra vocês: ou nunca é tarde, é uma fantasia, entendeu? Então, prepare sua mente para enxergar as oportunidades, aproveite essas oportunidades e, tipo, mete marcha, cara. Não fique chorando, porque, como eu disse pra você, as coisas podem piorar, você entende? Então é isso aí, tamo junto, é nóis, desculpa os sons externos, é que eu quis falar sobre isso e logo logo vou atualizar uma foto do meu shape aí, que nem eu falei, eu tô ainda terminando algumas partes da mudança e tal, e aí vocês vão ver, cara, o que eu tô falando pra vocês. E você vai pensar que eu tenho 20 anos ainda, cara. Você entende? Por quê? Porque eu nunca tive, tipo, todas as minas que eu já me relacionei, nunca passei estresse com elas no nível de cair cabelo, no nível sabe, de ficar surtadão, nunca fiquei assim, né, com as minas que eu me relacionei. Nunca tive vontade de casar, então, tipo, obviamente não passei nenhum estresse, porque eu nunca tive sonhos de casar e ter filhos. Outras questões, todos os trampos que eu pisei, eu não fazia questão de ficar, tipo, entregando demanda só porque alguém queria que eu entregasse os números. Eu fazia o meu e ia embora, cara, entendeu? Então é isso, cara. E em questão de grana, cara, eu sempre priorizei as coisas que eu mais gostava do que a grana. E alguns aqui vai talvez me criticar, falar: nossa, você não tem disciplina. É, tá? Você quer acreditar nisso, o problema é seu. Eu coloco disciplina naquilo que eu sou apaixonado. Ah, então você não gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro, cara, mas eu não abro mão de estar com os meus familiares, com as pessoas que eu gosto, por causa de mais tempo na empresa, entendeu? Aí vai de acordo com o seu interesse, né? A sua busca, o seu objetivo. E por incrível que pareça, as coisas melhoram pra mim muito mais porque eu tô fixado naquilo que o dinheiro não compra. E naturalmente, aquilo que o dinheiro não compra atrai mais dinheiro porque sua mente se sente muito mais preparada, você tem mais energia para conseguir buscar aquilo que talvez seja o centro primário de todo mundo, que é apenas o dinheiro, entendeu? Então você busca recursos para ter muito mais tempo com pessoas que você gosta. É isso aí, né? Aí é outro assunto e tal. Mas é isso aí. E aqui, ó, sou um cara aí de 30 anos que acho que um dos primeiros aí que tá falando de vídeo na internet aí, cara, que tipo, sou grato pra caramba, entendeu? Vivi coisa pra caramba, top pra caramba. Faria todas as escolhas que eu fiz de novo, entendeu? Porque não é porque nos 25 eu comecei a sentir o peso de algumas escolhas que eu me arrependo. Não, cara. Porque se eu fiz aquelas escolhas é porque eu sempre coloquei uma ênfase em viver, tá ligado? Viver. Pra mim não adianta nada você colecionar ouro e prata se você vai olhar pra trás e não tem nada. Pra mim não adianta nada se você vai, sei lá, chegar nos 50 milionários, se você vai olhar pra trás e vai, tá, aí, entendeu? Então é isso. Eu não quero colecionar ouro e prata. Eu quero ter memórias, entendeu? E é isso. E por coincidência, quando você tem essa mentalidade, você não coloca muita ênfase no material, fazendo com que você consiga dominar o material, não com que o material te domine, o que por consequência faz com que você consiga muito mais coisas materiais. É engraçado, né? Parece meio contraditório, mas alguns talvez um dia vão entender isso. Outros, nunca. É isso aí, pessoal. É nóis. Boa sorte aí pra todo mundo. Não desista de você.